no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Já está sendo projetado o texto, tá? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Este culto marca o encerramento de um mês de oração, de jejum, de convites, de evangelização pelas famílias. As famílias. Não só as famílias da igreja, mas as famílias de um modo geral. Se prestamos atenção na leitura do texto bíblico, o primeiro elemento que Deus revelou, quando Ele falou assim: chegou a hora de eu tirar Israel do Egito, o primeiro elemento que Ele revelou foi o cordeiro, e convocou as famílias para estarem em volta do cordeiro. A partir dali, Deus estava dizendo o seguinte: a partir daqui, tudo vai girar em torno do cordeiro. Tudo era profético. E não foi só isso que ele falou. Ele falou com Israel assim: a partir de hoje, cancele o calendário. O calendário de vocês era segundo o Egito, mas agora não. Agora é o meu calendário. Esse vai ser o primeiro dos meses. É assim mesmo. Quando a família começa a conhecer o cordeiro, que é o recurso de Deus, o projeto de Deus, o seu calendário muda. Começa a contar um novo calendário, um novo tempo. Vamos primeiro nos posicionar diante do tempo que vivemos. A família está no centro do projeto de Deus para o homem, porque a família é ideia de Deus. Foi o próprio Deus quem instituiu a família. Mas os dias que vivemos são dias trabalhosos, são dias carimbados pela desesperança, em um mundo que deu as costas para Deus. Se os crentes estão dando as costas para Deus, imagina quem não é crente. A família, na verdade, tem sido atacada vigorosamente pelas perigosas filosofias pós-modernas. Os fundamentos sagrados da família têm sido torpedeados dia e noite, onde os valores absolutos da palavra de Deus não são mais aplaudidos, mas eles são repudiados. É ultrapassado viver segundo a palavra de Deus.
O que temos hoje, amados, não é só um comportamento imoral, mas a perda de critérios morais, e por isto enfrentamos diariamente, no âmbito familiar, no âmbito acadêmico, no âmbito político, no âmbito social, nós enfrentamos um colapso moral e um colapso de significados. O casamento perdeu o significado, a paternidade perdeu, a maternidade perdeu, a relação familiar perdeu o significado para muitos. E é por isso que nós vivemos um mundo com milhões e milhões de crianças órfãs de pais vivos. É verdade que não há família perfeita, não há família perfeita, nem relacionamentos perfeitos, não há. Todo relacionamento familiar, todo, precisa de renúncia e perdão. Toda família precisa urgentemente aprender a exercer o perdão. Toda família precisa aprender a exercer o perdão. Porque sem perdão não há relacionamentos saudáveis. Todos nós, sem exceção, decepcionamos pessoas. E elas nos decepcionam. Pessoas têm a capacidade de nos ferir e nós temos capacidade de ferir as pessoas. Por isso, amados, um mês como esse é importantíssimo para a igreja. Para uma igreja que tem temor de Deus de verdade. Não é uma igreja que vive o evangelho de fachada, mas uma igreja que vive o evangelho como forma de vida. É missão da igreja lutar e investir em oração e recursos da graça para que as famílias sejam fortes na fé, fortes no temor de Deus e na fidelidade irrestrita à sua palavra. Nós fizemos isso esse mês, ou nós queremos crer que os crentes fizeram, os fiéis fizeram, investiram em oração e nos recursos da graça para que as famílias se tornem fortes na fé e no temor a Deus. A solução para curar as enfermidades emocionais, sentimentais e espirituais de relacionamentos nas famílias não está nos modelos falidos da sociedade high-tech. Mas a solução para curar as enfermidades dos relacionamentos familiares está no manual do fabricante. Aqui está o manual dele. Ele criou, ele idealizou, ele instituiu a família. Ele sabe como consertar os defeitos e os problemas. Agora vamos entrar no texto que lemos. A introdução foi só para nos pontuar o momento que vivemos. O texto que lemos, sugerido na escola bíblica dominical, fala do momento da saída de Israel do Egito. E esta saída, preste atenção, exigiu da parte de Deus uma grande operação de maravilhas através das 10 pragas. A palavra praga, no original hebraico, significa calamidade. Calamidade. Não é hora de projetar esse painel agora não, fazendo favor. Deus tinha 2 objetivos com as pragas. Primeiro, dar oportunidade para o Egito se render ao poder dele. Deus queria, meus irmãos, que o Egito conhecesse a ele. Deus quer que o mundo conheça. Deus não quer que o mundo conheça a religião. Deus quer que o mundo conheça o Deus vivo, todo-poderoso. As pragas, muitas pessoas pensam que foi juízos vingativos de Deus sobre o Egito. Não foi.
Porque Deus não começou a libertar Israel ali. Deus começou a libertar Israel lá no leito do rio Nilo, quando a princesa ouviu o choro do neném chamado Moisés. E o choro do neném conquistou o coração da princesa. Ali começou o livramento de Deus para Israel. Deus faz coisas diferentes do que nós pensamos. Às vezes você vê uma família numa luta tremenda, numa tribulação, e de repente nasce uma criancinha naquele lar, e naquela criancinha ali Deus vai realizar uma grande obra de maravilhas. Eu já vi isso muitas vezes, meus irmãos. Eu já vi isso muitas vezes. Mas acontece que o orgulho do Egito era tão grande, a superstição e o misticismo eram tão grandes, que eles ignoraram o poder de Deus e as oportunidades que Deus deu. Mudou alguma coisa hoje? Quantos estão aqui hoje nesse culto aqui e nos assistem? Quantas oportunidades Deus já te deu? Você sabe contar? E por que você não se rende? Porque você é orgulhoso, porque você confia mais em você mesmo, no seu eu, no seu ego. É um direito seu? É um direito seu, mas o caminho continua aberto. A porta continua aberta, a porta da graça, até a igreja ser arrebatada. E Deus queria conscientizar e preparar o povo de Israel para a saída, mostrando uma coisa para Israel: não era Israel que lutava por Deus, mas era Deus que lutava por Israel. Nós estamos fazendo algum favor a Deus em vir à igreja? Nós estamos fazendo favor a Deus por fazer jejum, madrugada em oração? Não. Nós estamos só recebendo livramentos, recebendo consolo, recebendo alento, recebendo doce, recebendo alegria, recebendo libertações, recebendo curas. Estamos só recebendo. Era desejo de Deus, na hora da saída, que toda a família estivesse em volta do Cordeiro. E uma expressão importante: a família tinha que estar unida, diz a palavra, isto é, na comunhão. É na comunhão do corpo, é em volta do Cordeiro, não é em volta de uma denominação, de um pastor, não, é em volta do projeto de Deus. Era desejo de Deus que toda a família estivesse debaixo da proteção do sangue do Cordeiro e se alimentasse do Cordeiro assado no fogo. A igreja hoje, queridos, a igreja hoje aqui em toda a face da terra, a igreja fiel, não estão falando de placa de igreja, estão falando da igreja fiel. A igreja hoje é participante de um grande conjunto de bênçãos, porque Deus tem confiado à sua igreja valores eternos do projeto da salvação. Não estamos pregando e lutando para viver uma denominação, mas estamos lutando e pregando para viver uma doutrina, que é um projeto. Um projeto é diferente, um projeto é para ser seguido, obedecido, é algo já estabelecido, determinado, não tem alteração nem adaptações. Estamos lutando para viver uma doutrina, um projeto e não uma religião. Igreja como organização e instituição, preste atenção. Igreja como organização e instituição precisa de normas administrativas. Agora, igreja como corpo de Cristo não é organização, é organismo. E organismo, para ser vivo, precisa de sangue. Isto é, igreja, corpo vivo de Cristo, precisa do Espírito Santo.
Você tem o Espírito Santo na sua vida, então você faz parte do corpo vivo de Cristo. Se você não tem, você faz parte de uma religião chamada Maranata. Só isso. Vamos terminar agora com o profético. O profético na saída do Egito. Qual foi a hora da saída? Pode colar. Qual foi a hora da saída, irmã? Meia-noite. A hora das trevas. A hora mais escura é o momento profético que vivemos. É o domínio do pecado. Mas a Bíblia diz que Israel tinha luz nas suas casas. O mundo está em trevas? Está. Mas aqui há Israel. Há muitas casas aqui que não estão em trevas. Na sua casa tem luz, tem batismo com o Espírito Santo, tem revelação, tem dons espirituais. O mundo está em trevas, está. Nós vivemos nesse mundo, vivemos, mas nossa casa tem luz. E o Senhor Deus, foi Moisés e Arão, não, Deus revelou caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias para escapar de Faraó. Jesus morreu, ressuscitou no 2º dia, ressuscitou 3º dia. 3 dias é o que, pastor? Morte e ressurreição. Todo o projeto da salvação, meus irmãos, está aqui. Morrer para o mundo e ressuscitar para o céu. Novo nascimento. Quantos interessados nisso? Deus revelou como sair. Deus revelou como sair. Diz a palavra. Como é que foi, irmã? Primeiro que Deus falou? Não, tem certeza? Vê direitinho. Vou dar mais uma chance para a irmã. Lê direitinho. Hein? Tem certeza? Hein? Estou sentindo firmeza na irmã não, hein? Posso confiar? Hein? Pés calçados. Foi Deus que revelou isso, irmãos. Pés calçados com o quê? Com o Evangelho. Para quê? Para o caminho. Lombos cingidos com a verdade, com a palavra. Cajado na mão, direção para a vida. A vida que Deus tinha para eles. Quem está sendo profetizado aqui? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, isso aqui que é bom. Esse que é o bom da mensagem, é o profético. Aquilo que eu falei é lateral. A introdução foi lateralidade. Mas o que é importante é isso aqui, ó, é o profético. Porque é o profético que nutre a alma. A introdução foi só intelecto. Mas aqui agora é a alma sendo abastecida, sendo nutrida com o profético. Qual era o destino deles? Não tira os slides mais. Qual era o destino deles? Canaã, terra prometida. Qual é o destino da igreja? Eternidade. Entre Faraó vamos esperar mudar. Ele pode mudar o slide? Entre Faraó e Israel estava o quê? Primeiro, o anjo de Deus, apontando para quem? Jesus. A coluna de fogo, apontando profética para quem? Espírito Santo. E a nuvem de dia, o Pai. Israel tinha proteção que Faraó não via. A igreja tem a mesma proteção. O mundo não vê. A igreja tem a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos terminar, queridos.
A morte, queridos, é para todos. Todos. Ninguém escapa dela. A ressurreição não. A ressurreição é para quem tem o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o Espírito Santo em sua vida. Sabe por quê? Porque no sangue, no Espírito Santo, há virtude, a unção, a renovo, libertação, a força, a poder e a salvação. Sua família vive em volta do Cordeiro. Vive. Salvação. Eternidade. Semana passada, irmãos, vou terminar mesmo. Semana passada, um irmão que eu conheço há muito tempo. Ele já é casado há muitos anos. Falou comigo assim: pastor Daniel, eu estou envergonhado com Deus. Eu falei: é mesmo, pai? Por quê? Não, porque essa semana eu estava conversando com um casal de jovens lá da minha igreja. Eles são novos, casados de novos, 3 anos, pastor João. E ele já tem mais de 10 anos de casado, esse outro. E eu conversando com eles, e o assunto caminhou para vida espiritual. Difícil, irmãos. Hoje é muito difícil o crente conversar assunto espiritual. Sabia? Eles conversam sobre tudo, menos bênção, experiência, mas é o direito de cada um. Mas no caso aqui deles, o assunto caminhou para a vida espiritual. Aí, pastor Daniel, ele me falou assim, o rapaz me falou assim, o jovem varão, jovem marido, falou assim: eu e minha esposa estamos jejuando, estamos fazendo um jejum por isso, por isso e por isso. Fiquei envergonhado, pastor Daniel. Falei: por quê? Porque eu nunca fiz. Eu sou crente, pastor Daniel, há tantos anos, nunca fiz um jejum com a minha esposa. Falei: que mesmo, rapaz? Até eu estou com vergonha para você. Eu perguntei assim: quer dizer, quando você faz aniversário de casamento, que é uma coisa normal, você dá flores para ela, que não há nada demais nisso, né? Um chocolate, né? É romântico, deve fazer, mas vocês não fazem, vocês não oram juntos, vocês não fazem nenhum jejum de glorificação pela união de vocês. Nunca fizemos. E o aniversário dos filhos, vocês dão presentes para eles? Damos. Levam eles para sair? Levamos. E vocês não oram juntos? Não glorificam o Senhor pela vida deles, pelo presente, pela herança? Vocês não fazem um jejum de glorificação? Pastor, quer dizer então, meu querido, que você, não há nenhum problema que eu vou falar aqui, quer dizer que você sai com a sua esposa para viajar, leva ela para jantar, para almoçar, para ir no shopping, e vocês nunca fizeram juntos um jejum, uma busca ao Senhor? Nunca, pastor. Estou envergonhado. Você precisa acertar isso com o Senhor, querido. Precisa mesmo. Porque um casal de crentes, eles compartilham tudo. Eles compartilham a relação familiar, eles compartilham a relação com os filhos e compartilham a relação com Deus. Tomara que não tenha casais aqui em Castanheira que não esteja na posição desse irmão, que foi humilde, sabe, pastor João, e sincero. Achei a parte dele assim, uma sinceridade muito grande. Tomara que os jovens casais aqui, que estão se casando e vão se casar, sigam os padrões bíblicos e compartilhem com a sua esposa carinho, amor, amizade, honestidade, e compartilhe também oração, compartilhe jejum, compartilhe glorificação, compartilhe evangelização, porque isso agrada a Deus, isso louva a Deus, isso honra o nome dele. Vamos colocar de pé, não vamos cantar mais, nós vamos orar. Mas antes de orar, o Senhor nos revelou aqui para falar algumas coisinhas aqui no final.
as famílias que estão aqui, os pais, as mães, os filhos. Nós começamos ontem um novo semestre, não é isso? Primeiro semestre de 2023 foi embora, passou. Nesse semestre que ficou para trás, quantas vezes você chegou para sua esposa e disse assim: minha filha, meu amor, meu bem, minha flor, eu te amo. Você é minha esposa, a mãe dos meus filhos. Eu quero te honrar todos os dias. Quantas vezes você, esposa, chegou para o seu esposo nesse mês que passou e disse para ele: meu filho, meu bem, paizão, seja o que for o adjetivo que você usa, eu te amo. Você tem lutado para sustentar essa casa, sustentar os nossos filhos. Você tem me respeitado. Você tem sido um amigo, companheiro. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quantas vezes fizemos isto no primeiro semestre? Quantas vezes os pais aqui, as mães presentes, se ajoelharam diante do Senhor nesse semestre que passou para glorificar o Senhor pelos filhos, pelos livramentos, pelo pãozinho de cada dia, pelo arroz, pelo feijão, pela carninha moída, pelo ovinho frito. Por você estar respirando, usando o ar dele, que ele emprestou para nós. Quantas famílias aqui têm gratidão a Deus por poder não estar em um hospital, seus filhos estarem estudando, que até aqui o Senhor livrou da violência, da bala perdida. Eu podia falar muitas coisas aqui, meus irmãos, mas o Senhor revelou que falasse algumas coisas para tentar despertar no coração de algumas famílias aqui a gratidão, a confissão. O marido que não confessa mais que ama a esposa não é bíblico, não é bíblico. Uma esposa que não reverencia mais o marido não é bíblico. Um marido que despreza uma esposa por causa de um problema, seja o que for, físico, seja o que for, isso é um absurdo. Vamos nem usar a palavra aqui adequada, mas o mundo é fora assim. Um dia juraram, fizeram juras de amor, às vezes até diante de um altar de uma igreja, e hoje trocam facadas, no bom sentido das palavras, as agressões. Meus irmãos, Deus está nisso não. Deus está nisso aqui, ó. Reúna a família em volta do Cordeiro, porque em volta do Cordeiro tem salvação, tem comunhão, tem alegria, tem bênção, tem lágrimas também, mas eu enxugo as lágrimas, eu renovo as forças, eu renovo a esperança. Só Deus é capaz de transformar lágrimas em esperança.